Olha, mais cedo, o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, estado responsável, vamos lembrar, né, pelo maior PIB do Brasil, disse que uma ligação entre Lula e Trump poderia fazer a diferença na negociação. Essa declaração foi dada durante o Congresso Brasileiro do Agronegócio em São Paulo. A fala de Tarcísio foi rebatida por Haddad naquela entrevista que a gente mostrou mais cedo no Estúdio I. O ministro falou até em ingenuidade por parte do governador. É fundamental que a gente entenda o que está acontecendo e que a gente retome a boa diplomacia. Então é necessário ir para a mesa de negociação. É necessário que a gente tenha indicador de desempenho para isso. Quantas vezes vamos ter reuniões de alto nível no US Trade Representative? Quantas vezes vamos ter reuniões de alto nível no Departamento de Comércio? Quantas vezes vamos ter reuniões de alto nível no Departamento de Estado? Quantas vezes vamos ter a ligação do presidente brasileiro com o presidente americano? É isso que vai fazer a diferença. Para que a gente mostre e traga os argumentos que, em alguns casos, a balança Estados Unidos-Brasil é extremamente desfavorável para nós. A afirmação do governador é, no mínimo, um pouco ingênua. Talvez uma pessoa que não tenha ainda o traquejo das relações internacionais. Não funciona assim. Eu não estou querendo ofender ninguém com isso. Não funciona assim. Quando dois chefes de Estado se falam, existe preparação prévia para que a reunião, o telefonema, o que quer que seja, resulte na melhor condição de negociação para os dois países. Quando você, 3 ministros, Itamaraty, Fazenda e Desenvolvimento, né, não estão conseguindo sequer sentar à mesa para dialogar. Ninguém vai arrancar pedaço de ninguém, é uma conversa, que eu já tive, inclusive, com o Bessent, e que poderia ter desdobramentos. Quando você encontra esse tipo de resistência em função da atuação de pseudo-brasileiros em Washington, porque não estão defendendo o interesse do país, estão defendendo o seu próprio interesse, eu penso que o governador está sendo um pouco ingênuo de imaginar que esse telefonema é a chave de todas as partes. Não é. O Joel, nesse liga não liga, né, que uns dizem que sim, outros que não, e que hoje com a informação que o Haddad dá no Estúdio I, que foi desmarcado, ele acha muito por atuação do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, quando você fala com a diplomacia, eles falam, se havia alguma dúvida que o Trump não quer papo, né, essa dúvida não existe mais. Por isso que o Camarote fala que os canais estão completamente bloqueados. Pois é, embora o próprio Trump recentemente tenha dito também que estava aberto a ligação, né? É óbvio que uma ligação como essa, um contato direto entre os chefes de Estado, é óbvio que é algo que precisa ser construído, né? E acho que ninguém imagina o contrário, que seja só literalmente pegar o telefone. Agora, essa construção começa, inclusive, com as falas públicas do próprio presidente do Brasil, né? Cada fala de maior hostilidade, de maior enfrentamento, de escalar a temperatura com o Trump, com certeza aumenta ainda mais a distância e o abismo que separa os dois. Olha a situação que a gente está vivendo. Toda a nossa diplomacia, a mais profissional que nós temos, o governo Lula, com toda a sua experiência internacional, foram passados para trás por um deputado e um empresário brasileiro que mora lá nos Estados Unidos. E eles conseguem cancelar conversas nossas com o secretário americano. E agora eles anunciaram que vão conversar, né? Tenho certeza que o nosso governo não consegue cancelar a conversa deles com o secretário americano. Como é que deixou-se chegar nessa situação? Esse é o primeiro ponto. Acho que deveria haver um profundo trabalho de rever o que foi construído ao longo do último ano e meio, 2 anos, para que se chegasse nessa situação. Mas essa situação está dada. A gente tem que partir dela porque o passado não vai voltar. O que a gente tem que fazer? Não tenho a menor dúvida, o mundo inteiro vai se reposicionar e o Brasil faz parte disso. Por quê? Porque os Estados Unidos, mesmo nas nações que ele tem os melhores, entre aspas, acordos econômicos, como a Inglaterra, o Reino Unido, é 10% de tarifa, né, que ele colocou ali. 10% já é muito mais alto do que os Estados Unidos cobrava de tarifa antes do Trump. Então, nos melhores casos, os Estados Unidos já estará muito mais fechado economicamente, diplomaticamente, cientificamente do que ele era antes. O mundo vai se reposicionar, o Brasil tem que aproveitar isso, sim. Dito isso, seria bom se a gente também conseguisse, de uma maneira pragmática, não sermos tratados de forma tão punitiva pelo governo americano e, para isso, destravar essa relação, possivelmente começando com o nosso presidente adotando uma outra postura,
que talvez não seja tão bom eleitoralmente para ele aqui, mas que pragmaticamente faz sentido para a nossa economia, para nossas relações internacionais, seria um importante e interessante primeiro passo. É garantido? Óbvio que não é garantido, mas em nome do Brasil seria bom tentar.